Ele é o MPA Neves, ele é o Paulo. Bem-vindos ao Do Caracho. Neste vídeo tenho o privilégio de contar com um dos mais icónicos motovloggers de sempre, o mestre MPA Neves. E então, como é que se portou a menina? Isso é o que vamos ver. Estou curioso, vamos a isto. I know you told your friend you're not okay, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Ora, primeiros metros e a baixa velocidade continua a ser aquele brinquedo, muito fácil de ser controlada. Pá, não é uma moto que seja muito volumosa, não é pesada, como eu já referi isso várias vezes. A iluminação, tenho em mente ainda que resultava bastante bem e deu para ver que não foi mudada, portanto, em que coisas que resultavam bem não valia a pena estar a mexer. Agora sim, temos aqui um novo mecanismo do vidro, este vidro trocado aqui pelo Paulo, resulta de uma forma bastante melhor para quem é mais alto, obviamente. Estou a reparar ali o quadrante LCD, a visibilidade do mesmo aqui durante o dia, ele parece que está ali escondido debaixo daquela carapaça de plástico. Epá, vê-se bem, está ali bem visível. Pá, e toda a informação disponível, vejo que, por exemplo, para gajos como eu que gostam disto, até tenho ali o termómetro digital, além de ter as barrazinhas tradicionais. A caixa continua levezinha, epá, a resposta do motor continua brutal, e pelo que eu estou a ver, ela continua a ser a mesma coisa para curvar, ou seja, é muito fixe mesmo. Pá, como alguém já disse bastantes vezes, é uma moto que é divertida. Ora, circulando assim de uma forma mais meiguinha, assente-se ali a indicação Eco, tal como na versão anterior. Pá, mas sim, isto fazia falta esta modernização. E os travões estavam bem, agora eu quero sair daqui. Vejam, o CP2 é só a gente dar um arzinho de graça. Agora vamos só aqui apanhar um bocadinho de calçada. Faz de conta que estou em Lisboa, mas não estou. Estou na minha terra. Pá, a moto é confortável, continua na mesma confortável, a sério. E atenção que estas suspensões dão para ser reguladas na pré-carga pelo menos. E atrás também dá para a mola. Vejam que eu não preciso de tirar a terceira. Fico pasmado com este desempenho a baixa rotação, a sério. Venho em terceira, olha para isto. Ela levanta-se logo a frente toda, é impressionante, a sério, este motor. E agora coloco-vos aqui uma afirmação, para aqueles que diziam que eram os 4 cilindros é que eram bons. Pá, a Yamaha também saiu dos 4 cilindros, das FZs, e veio para os 2 cilindros, e não está aqui uma obra-prima, um dos melhores motores da gama. Então, a tecnologia é assim. Os tempos evoluíram, já não é preciso ter um 4 cilindros a fazer maravilhas. Pois bem, o MPA Neves a bordo destas meninas já tem alguns quilómetros. A maior parte deles, claro que foi de maneira profissional. Tinha que as testar. Bem, noto aqui, as melhorias são bastante bem-vindas. Mexer naquilo que já deveria ter sido mexido há mais tempo. Pá. Hoje em dia não faz sentido não haver uma porta USB, um ecrã com conectividade, por exemplo, porque o motor já cá estava, toda a estrutura já cá estava, só um retoque aqui, retoque ali e está feito. Porque isto, esta Tracer, pá, é um 2 em 1, é uma Sport Touring, segundo eles a denominam. Uma Sport Touring que dá para o dia a dia, dá para vocês irem dar umas voltas valentes, pá, espetacular. E eu querer incliná-la, era até mais não. Vamos entrar aqui neste bocadinho de autoestrada, só para ver aqui a eficácia da máquina, alertando de antemão que está bastante vento aqui nesta zona de Cascais. Venho em quinta, coloco-lhe sexta, vou a 90, enrolo um bocadinho o punho, olha o disparo disto. Mas começo a sentir aqui umas ligeiras vibrações, obviamente, sacanas, não poderiam deixar de faltar, que pena, pá. Ou então estou mesmo muito mal acostumado. Vamos mesmo até aqui aos 120. Nota-se um bocadinho só aqui de vibrações. Epá, eu digo que é normal, mas eu pessoalmente não gosto assim muito. Pronto, lá está. Agora motor. Ui.
Potência aerodinâmica, eu estou a levar somente com vento, digamos que da viseira para cima. Daqui para baixo, vejam que é na boa. E andando dentro destas velocidades, que é o legal e o recomendado, pá, vou na boa. Vejam aqui que não há vibrações aqui de guiador, mesmo só com uma mão, eu venho aqui à vontade. Portanto, resumindo, complicando e baralhando, o que é que o MP Neves tem a dizer da Tracer 7 para 2023 em diante? É isso mesmo, o que já era bom foi melhorado, deram os retoques naqueles pequenos detalhes que faziam falta: quadrante, conectividade, suspensões, assim está bem. Pá, o vidro, lá está, eles guardam estes vidros assim com mais proteção para acessórios. Está mal, mas pronto, ok, isto é uma Sport Touring. Para quem gostar de levar mesmo com o vento a sério, é deixar estar de origem, porque ele também não cobra muito mais do que por aqui. Ok, da parte do MP Neves é tudo, pá, quero agradecer aqui ao companheiro Paulo do canal do Caracho. Vejam, subscrevam, agradeço do fundo do coração ter-me convidado para testar esta nova Tracer. Esta não foi preparada pelo MPA Neves, mas por um grande amigo que ficou no meu lugar, o Mário. Um grande abraço para ti, Mário. I know you told your friend you're not okay, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. Não se esqueçam que podem ver uma versão alargada no canal do MPA Neves. O link está na descrição do vídeo. E então, Paulo, estás a curtir a máquina? Olha, digo-te já, 197 kg que nem sentes. Para andares no trânsito, epá, passas o trânsito com uma facilidade incrível, sentes uma sensação de segurança fantástica. Estes pneus Michelin Road 6, pá, agarram, que é uma coisa por demais. Esteja a chover, esteja o tempo seco, epá, curvam, que é um disparate. O motor é um CP2, portanto, mais conhecido, não é? Mas quando experimentei a outra Tracer de 2021, achei que o mapping estava feito para, epá, em baixas era um bocado molengona. Só quando entravas em altas é que sentias a alma. Esta não, parece que tem o mapping da MT-07. Estás em baixas e começa logo a querer cantar alto. Epá, é uma coisa por demais, uma adrenalina incrível. Epá, claro que a malta que já viu o primeiro vídeo percebe logo, a única coisa que eu não gostava mesmo, epá, é aquele vidro. Acho aquilo um absurdo. Pá, é muito baixo, levas um porradão enorme. Com este vidro é outra coisa, é outra história. 120, não notas absolutamente nada, parece que vais ali completamente protegido. Um dos motivos porque eu troquei e acabei por ir para esta foi precisamente a história do conforto. Minha mulher, ao fim de uma viagem, sentia-se, epá, partida com esta motinha. Um dia vou trazer a minha mulher só para falar da sensação que ela tem ali sentada. Ó Paulo, e a nível de consumos, como é que ela se tem portado? Posso dizer que até aos 1000, da altura que fez a revisão, andava ali nos 4.8, 4.9. Sinto que ela agora está mais solta, não é? Pá, mas também já passei os 1500, convém-lhe dar ali um bocadinho mais de punho, não é? Agora anda a fazer 5.2. Mas estou convencido que vai aos... Não digo algo que dizem de fábrica que ela gasta 4.2, mas quase de certeza que consigo fazer ali 4.6, mais coisa menos coisa. E agora uma pergunta, que é o que muita gente quer saber. E a termos de top speed? Digo-te mais, top speed tenho um vídeo gravado, queres ver? Bora! Então bora lá. Ora então vamos lá a este teste de speed aqui na autoestrada. Portanto já vamos embalados aqui na casa dos 104, 105, não é? Bora dar! 120, top speed, autoestrada 120, não tem nada que enganar, certo? Pois é, meus amigos, velocidade máxima da autoestrada é 120, ok? Se procuram um canal para ver top speed, olha, não é este. Nem no meu. Se não é top speed que andas à procura, subscreves o canal do Marco, o MPA Neves, subscreves o do Caracho, sempre a bombar, mas não há top speed. Portanto, o nosso desejo é que sejam felizes. Isto é do Caracho.